Anselmo sempre foi o carteiro mais pontual do bairro. Durante 30 anos, nunca perdeu um prazo, nunca rasgou um envelope, nunca errou uma porta. Conhecia os moradores pelo nome, sabia quem recebia cartas de amor e quem só recebia contas. Mas uma carta ficou guardada no fundo de uma gaveta, entre selos antigos e fotografias amareladas. 40 anos dentro de um envelope que nunca viajou. Toda vez que Anselmo tentava esquecê-la, ela voltava em sonho, dobrada, intacta, chamando por ele. Naquela manhã, acordou antes do sol, como fazia quando ainda trabalhava nos Correios. A chuva caía fraca lá fora e o relógio parado marcava o mesmo 5h47 de sempre. No ar, cheiro de café fresco vindo do corredor. Ele levantou devagar, vestiu o casaco azul desbotado do uniforme antigo, o mesmo de quando ainda acreditava que pontualidade era o jeito mais digno de existir. Pegou o envelope e o observou contra a luz fraca da cozinha. O papel era fino, quase transparente. O nome escrito à mão ainda podia ser lido: Helena Ramos. No canto superior, o carimbo do ano 1984. O som da porta ao lado o tirou do transe. A vizinha, Dona Alzira, estava acordando as plantas do corredor. Baixinha, cabelos brancos presos num coque, ela carregava um vaso de flores novas. "Vai sair com esse tempo, seu Anselmo?" perguntou com voz serena. "Vou entregar uma coisa que devia ter sido entregue há muito tempo." Ela sorriu, sem entender. "Então vá logo, antes que a coragem mude de ideia." Ele respondeu com um aceno curto e desceu as escadas. Lá fora, a rua ainda dormia. As luzes dos postes refletiam nas poças d'água e o barulho distante de um ônibus cortava o silêncio da madrugada. Anselmo caminhava devagar, com o casaco apertado no corpo e a mão sobre o bolso interno onde guardava a carta. Cada passo parecia acordar lembranças que ele preferia manter dormindo. Havia sido uma manhã de chuva, igual àquela, quando a carta chegou à agência. O remetente era Tomás Vieira, um jovem soldado prestes a voltar para casa. A letra era firme, bonita, e o endereço, Rua das Laranjeiras, número 27, lhe era familiar. Anselmo pensou em entregar no fim do expediente, mas antes disso, ouviu no rádio a notícia. Um acidente com o batalhão de Tomás, vários mortos, lista de nomes ainda indefinida. Congelou. Segurou o envelope e, pela primeira vez em décadas, não soube o que fazer. No dia seguinte, a agência estava em silêncio. Ninguém sabia se a notícia era verdadeira. Anselmo olhou o envelope, pensou na mulher que esperava por aquelas palavras e sentiu medo. Não queria ser o homem que entregaria a dor. Guardou a carta numa gaveta só por uns dias. Era o que dizia a si mesmo. Mas os dias viraram meses, depois anos. E o que começou como prudência virou vergonha. A carta foi ficando. E ele também. Agora, 40 anos depois, andava pela mesma calçada, sentindo o mesmo frio, tentando respirar fundo. No peito, o peso de quem carrega o tempo inteiro dentro de um envelope. O bairro havia mudado, mas o endereço permanecia. O número 27 ainda estava lá, só que agora era uma livraria pequena, com uma placa de madeira na porta. Helena Ramos, Livros and Café. Anselmo parou do outro lado da rua, ficou observando através do vidro embaçado. Lá dentro, uma mulher organizava pilhas de livros, cabelos castanhos com fios prateados, roupa simples, expressão concentrada. O coração dele bateu forte, um ritmo esquecido. "É ela", pensou. Tirou o envelope do bolso e respirou fundo, como se pedisse permissão ao próprio passado. Entrou devagar. O sino da porta anunciou sua chegada e o som ecoou mais alto do que deveria. A mulher se virou, sorrindo educadamente. "Bom dia, posso ajudar?" Ele não respondeu de imediato. A mão tremia. Colocou o envelope sobre o balcão. "A senhora é a Helena da Rua das Laranjeiras?" Ela franziu a testa, surpresa. "Sou. O senhor me conhece?" "Anselmo Duarte. Fui carteiro."
Ah, e esse envelope? Ele olhou para a carta como quem encara um espelho antigo. Uma entrega que o tempo esqueceu de fazer. Helena pegou o envelope com cuidado, leu o próprio nome, depois o remetente. O silêncio entre eles era espesso. 40 anos atrasado, seu Anselmo. Ela deu um meio sorriso que parecia guardar o espanto e a saudade de uma só vez. Mesmo assim, entre. Acho que o senhor merece um café. Ele hesitou por um segundo, mas entrou. O cheiro de papel e café fresco o envolveu e o tempo pareceu finalmente disposto a ouvir. Helena serviu o café e sentou à frente de Anselmo. O vapor subia devagar das xícaras, preenchendo o silêncio. Nenhum dos dois sabia por onde começar. "O senhor disse que guardou essa carta por 40 anos?" perguntou ela, olhando o envelope sobre a mesa. "Guardei, e todos os dias pensei em entregá-la." "Por que não fez isso?" Ele respirou fundo, como quem tenta arrancar palavras antigas. "Aquele dia chovia muito. Eu ouvi no rádio que o batalhão do remetente tinha sofrido um acidente. Pensei que entregar podia machucar mais do que ajudar. Depois fiquei com medo, e quando vi, já tinham passado décadas." Helena olhou pela janela, o olhar preso à chuva. "O Tomás escreveu essa carta antes de morrer?" "Eu não sei. Eu só entregava. Não lia as palavras dos outros, mas o nome dele ficou preso na minha cabeça por todos esses anos." Ela encostou os dedos no envelope, hesitante. "Às vezes acho que passei a vida esperando uma explicação que nunca veio." Ele baixou o olhar. "E eu passei a minha fugindo dela." Um rapaz entrou na livraria molhado da chuva. Tinha o violão nas costas e o mesmo tom de olhos que Helena. "Mãe, esqueci as partituras", disse, secando o rosto com a manga da camisa. Anselmo o observou em silêncio. O rapaz sorriu para ele, simpático. "O senhor quer alguma coisa?" "Só café", respondeu o carteiro. Helena fez as apresentações. "Este é o Gabriel, meu filho." "Prazer, seu Anselmo." O homem acenou de volta, mas não conseguiu esconder o tremor das mãos. No violão de Gabriel, gravado na madeira, havia um pequeno desenho. Uma flor simples, feita à mão, idêntica à que Anselmo lembrava de ter visto no canto da carta, décadas atrás. "Bonita essa flor", comentou ele. Gabriel olhou o instrumento. "Era do meu pai. Ele desenhava isso em tudo." Helena ficou em silêncio, o olhar perdido. Anselmo sentiu o peso da coincidência se transformando em algo mais fundo. O relógio da parede marcava 10h12. A livraria estava vazia. O tempo parecia andar devagar demais. Helena levantou-se e trancou a porta. "Não quero abrir isso com gente entrando e saindo." Anselmo fez que sim. Gabriel puxou uma cadeira e se sentou perto da mãe. A carta estava sobre a mesa, esperando. "Eu devia abrir?" perguntou ela. "É sua." "Sempre foi", respondeu ele. Ela rasgou o envelope com cuidado, como se o papel fosse vivo. Dentro, uma folha dobrada em 4, tinta azul desbotada. As mãos dela tremiam. Leu em silêncio as primeiras linhas. Depois a voz falhou. "Helena, se esta carta chegar, é porque o tempo foi mais teimoso que a gente. Pensei em você em cada dia de chuva. Prometi voltar, mas se eu não conseguir, quero que saiba que o amor não precisa chegar inteiro para ser verdadeiro. Tomás." Helena ficou quieta. O som da chuva parecia ler junto com ela. Gabriel olhou a mãe sem entender tudo, mas percebendo que aquele pedaço de papel estava mudando algo dentro dela. "Mãe, é dele, não é?" Ela assentiu, os olhos marejados. "É. O senhor conheceu meu pai?" perguntou o rapaz a Anselmo. "Não, só entregava as palavras dos outros. As minhas eu nunca soube entregar." O silêncio tomou a sala por alguns segundos. Helena fechou a carta e a colocou sobre o peito. "O senhor não tem culpa, seu Anselmo." "Tenho", respondeu ele. "Eu devia ter deixado vocês viverem essa dor na hora certa."
O senhor acha que existe hora certa para a dor? Ele suspirou. Talvez não, mas existe hora errada para fugir dela. Ela se levantou e foi até o balcão, voltou com uma pequena caixa de madeira. Aqui guardo o que sobrou do Tomás. Uma fotografia, uma fita de cabelo e um botão de uniforme. Agora tem mais uma coisa para guardar. Gabriel colocou a mão sobre a caixa. Ele morreu antes de eu nascer. Anselmo assentiu, olhando o chão. Às vezes, o tempo segura as palavras até encontrar o momento certo de entregá-las. Helena o encarou. Ou até encontrar o mensageiro certo. O olhar dos dois se sustentou por alguns segundos. Não havia raiva. Apenas o reconhecimento de duas vidas que ficaram presas na mesma pausa. Ela serviu mais café. Gabriel, em silêncio, começou a dedilhar o violão. A melodia era simples, mas tinha algo familiar. Helena sorriu de leve. Ele tocava isso quando escrevia. Anselmo fechou os olhos por um instante. A carta, o som, a chuva, tudo parecia parte de um mesmo perdão silencioso. Quando abriu os olhos, viu Gabriel cantarolando baixinho. O desenho da flor refletia a luz da janela e Anselmo entendeu que o tempo da final tinha entregue o que faltava. Helena dobrou a carta com cuidado e a colocou na caixa. Agora sim, está no lugar certo. Ele sorriu, cansado, mas leve. Demorei demais, mas cheguei. Ela respondeu. O tempo não tem pressa quando quer consertar as coisas. Anselmo saiu da livraria devagar, como quem volta de um velório. A chuva tinha virado garoa e o bolso do casaco estava vazio. Por 40 anos, ele carregou aquela carta. Agora, carregava o silêncio. No corredor do prédio, Dona Alzira o esperava com um vaso de flores. Entregou? Entreguei. E foi como o senhor imaginava? Pior e melhor ao mesmo tempo. Ela sorriu de leve. Então tá feito. Dentro do apartamento, o relógio ainda marcava 5h47. Ele olhou o rádio desligado, a mesa com selos antigos e papéis amarelados. Tudo parado, igual a ele. Lembrou do dia em que guardou a carta. Chovia forte. A notícia no rádio falava de um acidente com o batalhão de Tomás Vieira. O nome do soldado ficou preso na garganta de quem lia. Anselmo pensou em Helena, a moça que esperava no número 27. Ficou com medo de ser o homem que levava a dor. Guardou a carta, prometendo entregá-la depois. Mas o depois virou nunca. Um toque na porta o tirou da lembrança. Era Gabriel, com o violão nas costas e um pequeno caderno nas mãos. Minha mãe pediu para entregar isso, disse. Ela escreveu depois que o senhor foi embora. Anselmo abriu o caderno. Eram poucas linhas, simples e diretas. Seu Anselmo. Obrigada por ter vindo. A dúvida foi pior que a dor. Agora a dor é clara e isso já é paz. Helena. Ele fechou o caderno com cuidado. Sua mãe é forte, disse. Ela disse que o senhor também foi por ter voltado. Gabriel se sentou, encostou o violão na cadeira. Posso tocar uma coisa? É uma melodia que o senhor já ouviu hoje. As notas encheram o apartamento pequeno. Anselmo fechou os olhos e ouviu. Era como se o tempo voltasse, só para consertar o som de um relógio quebrado. Quando abriu os olhos, percebeu que o relógio na parede ainda estava parado. Pegou a chave de fenda, abriu a tampa, limpou a poeira e ajustou os ponteiros. O tic-tac voltou, lento, depois constante, um som simples, mas novo. Ele olhou para Gabriel. Diga à sua mãe que amanhã eu passo na livraria. Ela já sabe, pediu para o senhor não se atrasar. Anselmo riu baixo. Depois de 40 anos, acho que aprendi o valor da pontualidade. Na manhã seguinte, saiu com uma flor no bolso. Presente de Dona Alzira. Caminhou até a livraria. O céu estava limpo, o vento leve. A cidade parecia diferente, mas talvez fosse ele. Chegando lá, viu cadeiras arrumadas, cheiro de café e vozes conhecidas. Gabriel afinava o violão. Helena organizava papéis sobre o balcão. Ela sorriu quando o viu.
Que bom que veio. Prometi, não foi? Foi. E dessa vez o senhor chegou na hora. Ele tirou a flor do bolso e colocou sobre o balcão. Trouxe para completar o cenário. Helena segurou a flor e assentiu. É perfeita. Vamos começar. Gabriel dedilhou os primeiros acordes. O som suave preencheu a livraria. Helena abriu o envelope e começou a ler em voz alta. Cada palavra parecia se encaixar no ar, no tempo e nas vidas deles. Anselmo respirou fundo. O relógio da parede marcava o horário certo. A livraria estava cheia. As cadeiras ocupadas por rostos conhecidos do bairro, o cheiro de café e papel misturado ao som leve do violão de Gabriel. Helena estava de pé com a carta nas mãos. Anselmo, sentado ao fundo, observava em silêncio. Gabriel dedilhava os primeiros acordes, a mesma melodia que havia tocado no apartamento do carteiro. A música se espalhava pelo ar como uma lembrança que nunca soube envelhecer. Helena esperou o barulho diminuir e começou a ler. Helena, se esta carta chegar, é porque o tempo foi mais teimoso que a gente. Pensei em você em cada dia de chuva. Prometi voltar. Mas se eu não conseguir, quero que saiba, o amor não precisa durar para ser eterno. Se um dia tiver um filho, diga a ele que meu maior medo não foi morrer. Foi não voltar para te ver sorrindo. A voz dela embargou. A livraria ficou em silêncio, só o som da chuva fina lá fora. Helena fechou os olhos e respirou fundo. Ele sabia, disse baixinho. Ele sabia que o Gabriel existiria. Anselmo se levantou devagar, o rosto iluminado por uma mistura de espanto e compreensão. O acidente, murmurou ele. Ele sobreviveu tempo o bastante para escrever essa carta depois. Helena assentiu. Descobri isso quando fui procurar o nome dele nos registros. Tomás não morreu no dia do acidente. Ficou internado por 2 semanas. A carta foi escrita no hospital. Ela olhou para o filho, que tocava o violão com os olhos marejados. Gabriel nasceu 9 meses depois. Anselmo se aproximou, apoiando as mãos no balcão. Então o amor chegou mesmo com atraso. Helena sorriu com suavidade. E o carteiro também. O público riu baixinho, com ternura. Gabriel tocou os últimos acordes e deixou o som morrer no ar. Helena dobrou a carta com cuidado e a guardou na caixa de madeira que ficava sobre o balcão. A mesma caixa onde guardava as memórias do passado. Ela pegou a margarida que Anselmo havia trazido e a colocou ao lado da carta. O senhor sabia que essa flor aparecia em todas as cartas dele? Perguntou ela. Eu percebi o desenho no violão. Ele dizia que a flor representava o que sobrevive à espera. Anselmo ficou quieto. As palavras o atravessaram como vento. O tempo também espera, respondeu. Só precisa que a gente vá até ele. Helena assentiu. Então o senhor chegou na hora certa. As pessoas começaram a se dispersar. Alguns compravam livros, outros se despediam. Gabriel guardava o violão, mas parecia ainda dentro da música. Helena ofereceu café a Anselmo. Quer um último antes de ir? Ele sorriu. Último não, o primeiro. Sentaram-se na mesma mesa de antes. Nenhum deles precisava falar muito. Lá fora, o céu começava a abrir e a luz do fim da tarde entrava pelas janelas, dourando o ambiente. Anselmo olhou o relógio da parede. Os ponteiros marcavam o horário certo. Sabe, dona Helena, disse ele, quase em tom de confissão. Durante anos achei que o tempo era um inimigo. Hoje entendi que ele só espera a gente se perdoar. Ela olhou para ele e respondeu com calma. E o tempo não atrasa, seu Anselmo. A gente é que às vezes se apressa demais para entender as coisas. Ele concordou. O som distante de uma xícara pousando no pires encheu o silêncio. A vida parecia caber naquele instante simples. Quando se levantou para ir embora, Helena o acompanhou até a porta. O senhor vai continuar trabalhando com cartas? Perguntou, em tom de brincadeira. Acho que agora vou só responder as que a vida me deve. Ela riu. Então que essa seja a primeira resposta.
Anselmo saiu da livraria com passos lentos, mas firmes. O vento da rua era leve e o céu limpo parecia ter sido lavado. Tirou o relógio do pulso e o olhou por um instante. Os ponteiros seguiam, teimosos, bonitos. No caminho de volta, passou pela banca de jornais, pelo bar de esquina, pelas mesmas poças onde já havia se visto refletido tantas vezes. Mas dessa vez, o reflexo parecia outro. Quando chegou ao prédio, colocou a margarida que restava na janela do apartamento. O tic-tac do relógio ecoava pelo corredor. Anselmo sentou-se à mesa, abriu o caderno de selos e escreveu uma única linha. Às vezes, o destino só precisa de um carteiro cansado para encontrar o caminho. Sorriu, fechou o caderno e olhou para fora. O céu, finalmente, estava claro.